Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta segunda-feira, dia 4 de fevereiro, semana que antecede aí ao carnaval, feriado carnaval. Ibovespa não começou muito bem a semana, com queda de praticamente 1%, devolvendo a alta da sexta e mantendo a configuração gráfica que a gente já vinha comentando de tendência de baixa de curto prazo. A possibilidade de repique de alta via G60 que foi passada aqui em relação à sexta-feira, na superação dessa máxima aqui. Já até aconteceu a reversão desse padrão aqui chamado de FAMO, anulou a expectativa de alta deixada por esse padrão. Então já até perdeu a mínima da primeira hora de pregão, com isso trazendo um cenário um pouco mais negativo nesse primeiro momento no início da semana. PETR4 no pregão de hoje já tem queda aí de 1,63%, dentro também do seu cenário gráfico de baixa. Se alguém se empolgou bastante com essa alta dela aqui, realmente eu não estou nessa lista de empolgação com a alta da sexta de 2,1%. O cenário gráfico dela continua mandando, a tendência de baixo curto prazo, médio prazo. Está em cima de uma região de suporte, mas com possibilidade de buscar ainda e até espaço em termos de, para mim, não estaria tão esticado assim para baixo, com espaço de buscar os 17,42 a 17,30, que seriam as mínimas ali dos fundos gráfico semanal, ampliando aqui o gráfico, mínima desse fundo e mínima desse fundo aqui, 17,42, 17,30. Então, enfim, longe de gerar uma possível compra a Petro. Até cheguei a comentar pelo G60 uma possibilidade aqui, mas nem isso ela está conseguindo fazer. Vale 5. Vale 5, gráfico diário, queda de 1,48%. Também ativo que ainda permanece dentro da tendência de baixa. Bateu ali, conseguiu até fechar acima dos 39,15, 38,85. Vamos ver se hoje confirma esse fechamento acima dos 38,85 ou piora a situação, na realidade, seria fechar abaixo dos 38,70. Pelo G60, em vez de gerar um pivô de alta, foi um pivô de baixa. Então, por enquanto, começou de forma realmente negativa, passando em Ibov, Petro e Vale. A Vale aqui é a perda da mínima aqui dessa primeira hora de pregão, 38,40, reforça a chance de queda, próximo suporte 38,18 e mais importante mesmo, a região dos 37,40, 37,27. Também não consigo visualizar ainda se encaixar com meus critérios de entrada uma compra em cima da Vale. BRML3 em cima de uma resistência importante, está tentando se recuperar, está numa tendência de baixa de curto prazo. No semanal tem uma tendência de baixa também de médio prazo, mas muito fraca ainda, dentro de um grande movimento de alta, uma chance até um pouco maior dessa correção aqui ser chamada correção em ABC, pelo gráfico semanal, o que representaria uma chance de voltar à subida de maneira mais forte a partir desse ponto aqui onde ela está. Só que eu não... isso aqui é uma expectativa, né, baseada na tendência mais forte de longo prazo dela, e eu não estaria comprando só essa expectativa, eu estaria buscando algum sinal de alta pelo gráfico diário que me proporcionasse isso. Comprar esse fundo aqui pelo diário, não seria essa compra. Seria algo semelhante à superação, vir para cima dos R$27 e depois estabelecer aqui um pivô de alta. Esse seria o que estaria um pouco mais me motivando a uma compra em cima de BRML3, é o que a gente vai ficar atento, se ela vai conseguir fazer isso aí no curto prazo. A ITUB 4 vai seguindo aquilo que a gente tinha comentado de correção desse grande movimento de alta, depois de acionar o nosso stop de uma operação de compra, que anulou a expectativa que a gente tinha de alta de curto prazo nela, anulou inclusive a tendência de alta, ela vai gerando aí um pregão em queda de 2,23%, fazendo aí a correção dela, que era o mais provável ou correção no preço, um movimento mais forte de baixa, ou uma correção no tempo, ficar um pouco mais de forma lateral. Enfim, ela tem espaço ainda tanto para correção no preço, quanto também para correção no tempo, para depois voltar a ficar um pouco mais interessante para ponta compradora. 33,60 a 33,33, primeira região de suporte, depois na faixa dos R$ 32,91. Não visualizo compra ainda dessa ação, até porque
Até no G60, curtíssimo prazo, ela vai gerando aqui um pivô de baixa, né? Gerou um pivô de baixa no início desse pregão. Fechou abaixo da mínima desse fundo e depois perdeu a mínima da primeira hora de pregão, reforçando a chance de queda. E para a gente fechar os em 5, os em Minas segue o seu movimento de baixa, queda de 2,53% nesse momento. Se tivesse ficado mais alguns dias aqui de lado que eu digo aqui nessa região, essa perda desses 10,15 seria uma chance de vender e botar o stop aqui em cima. Mas acredito, no meu ponto de vista, que ela tem rompido um pouco antes da hora. O fato é que, em termos de suporte importante, além desses R$10, que é suporte barreira psicológica, número redondo, o mais importante em termos de preço é a região de 9,56 a 9,36. Também é outro ativo que o cenário gráfico não se encaixa com os meus critérios de entrada na ponta compradora. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da altoveira.com. Um grande abraço, um excelente dia e até o nosso próximo radar.